Olá, ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga lá da minha cidade do Pará, né? E essa amiga estava falando que ela gostava das minhas postagens e ela sentia vontade de se sentir assim também leve, sem se preocupar muito com o que as pessoas iam falar, né? E aí eu fui lembrar de todo o processo que eu passei nesses últimos 2 anos aí, esses 2 últimos pandêmicos que foram anos em que a gente se voltou muito para dentro de nós mesmos, né? E isso com a ajuda de muitos terapeutas que de alguma forma começaram a colocar seus produtos no marketing digital, ou alguns que realmente estavam preocupados em ajudar na saúde mental das pessoas nesse momento. E eu sei que me ajudaram bastante. Eu passei por um momento de muito conhecimento pessoal, ao mesmo tempo que eu sei que eu aprendi que eu sou uma pessoa que estou em desenvolvimento. Então, eu não sou a Alane, eu estou sendo a Alane, entendeu? É porque eu estou num processo, né? E assim, eu lembrei que eu sempre tive muita vergonha do que as pessoas iam falar. Isso não quer dizer que eu não tenha feito um monte de coisa que as pessoas fossem falar, logo porque eu tô vivendo. E a pessoa que tá vivendo, ela faz coisas que os outros vão falar. Só que quando você percebe que você não foi adequado, que a sua atitude não foi adequada para aqueles grupos sociais aos quais você está inserido, você começa a ter um sentimento de culpa. Isso não quer dizer que você esteja fazendo nada de errado. Isso quer dizer que você tem um grande medo de ser excluído desses grupos, porque você está nesse grupo porque você gosta das pessoas, você quer conviver. Só que esses grupos eles criam uma expectativa muito alta, né, nas nossas formas de agir, né? Às vezes, quando eu estou em grupo, eu até exijo do outro algo que eu não dou conta, mas eu passo a exigir do outro que ele dê conta, né? E aí isso me gerava muita angústia, porque eu não conseguia ser exatamente como esses grupos queriam, e eu me forçava o máximo possível para estar adequada às exigências desses grupos. Só que aí eu não estava adequada com aquilo que Deus me deu, que é a minha individualidade, que é o meu jeito de ser, né? E aí, se a gente for pensar nessa individualidade que Deus nos dá, eu vou falar algo que é até clichê, que todo mundo sabe, né? A gente é tão individual, tão único, Deus nos fez com características tão únicas, que Ele nos deu, uma digital. E essa digital, ela me diferencia de todas as pessoas. Se eu tivesse uma irmã gêmea idêntica, as pessoas iam conseguir saber quem eu era por isso aqui. Então, o nosso jeito de ser e de pensar, ele é único, né? E Deus nos deu esse jeito. Só que a gente fica o tempo todo negando o que nós somos para nos adequar aos grupos sociais aos quais a gente está inserido, né? E a gente deixa de ser a gente mesmo, né? E existe uma confusão muito grande na nossa sociedade de que a gente deve, por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui, bem estranho, aqui pra gente entender. Bem estranho não, bem o que eu imaginei aqui, né, no negócio. A gente tem uma cultura que eles falam assim, honrar pai e mãe, né? Só que a gente leva esse honrar pai e mãe como fazer as vontades do pai e da mãe. Só que se a gente for parar para pensar, o pai e a mãe, eles são pessoas diferentes, né? E eles têm pensamentos diferentes e às vezes eles têm expectativas diferentes em relação a nós, que somos filhos, né? Então, se eu tô diante da vontade do meu pai e diante da vontade da minha mãe, e a vontade deles é diferente, a qual dos dois que eu irei honrar, né? Então fica muito confuso na nossa cabeça, né, sobre a questão de honrar os grupos aos quais a gente pertence, né? E essa honra está diretamente associada com respeitar as vontades desses grupos.
Só que, às vezes, para você respeitar a vontade de um grupo, você tem que desrespeitar a vontade de outro grupo. E acaba que você vai se sentir culpado por medo da exclusão, né? E aí, o que aconteceu nesses processos terapêuticos que eu fiz através da internet? E os gratuitos, gente, porque eu não tinha e ainda não tenho condições de pagar. Apesar de ter um plano de saúde, o plano de saúde é uma merda para questões de psicologia, terapias e essas coisas, né? Então, eu nunca consegui fazer de verdade uma terapia com psicólogas, né? Mas, mesmo assim, eu fui atrás dos livros que estavam mais disponíveis para eu comprar, comprei e fui estudar. E aí, o que eu descobri com isso tudo? Primeiro, eu não vou agradar todo mundo. Segundo, eu sou uma pessoa que estou em processo, né? Então tem dias que eu não vou agradar nem a mim, porque eu tive a expectativa de fazer algo e não consegui fazer isso, né? Então eu tenho o direito de cometer meus erros, porque é através dos erros que eu aprendo a ser o que eu estou tentando ser, né? Que eu tô tentando ser gente, tá? Se eu conseguir ser gente, pra mim já tá muito bom. E aí, eu descobri que não tem como eu agradar todo mundo, e nisso o que me resta é ser o que eu estou sendo nesse momento, né? E respeitar isso, respeitar também que o outro é. E se o meu momento não está alinhado com o momento de outra pessoa, e a gente está tendo muito atritos a ponto de não conseguir conviver, nada melhor do que se manter um pouquinho distante e cada um continuar o seu caminho, né? Sem aquela expectativa de estar agradando ou fazendo tudo que o outro quer a todo momento. E esse entendimento para mim foi libertador, né? Hoje eu sei que eu não nasci para agradar a minha mãe, por exemplo, assim como meus filhos não nasceram para me agradar. Claro que enquanto meus filhos estão sobre a minha tutela, né, sou eu que tenho que ser responsáveis por eles, né? Mas a partir do momento que eles fizerem 18 anos, eles vão ser livres para viver a individualidade que Deus deu para eles. E quem sou eu para tirar esse direito deles serem o que são? Deus deu esse direito para cada um de nós, né? Aí a gente fica naquela justificativa, mas eu quero só o melhor para os meus filhos. Será mesmo? E outra, querer o melhor para os filhos é querer o melhor para si próprio. Se os filhos olham para a gente e veem que a gente está bem, eles também vão ficar bem. E assim deve ser nossos pais também. Nossos pais devem olhar para a gente e pensar, olha, meus filhos não são o que eu queria, né? Mas eles são algo que eles querem e pronto, acabou. E é isso, foi o que eu tirei para minha vida e comecei a fazer, estudo. Um dia, quem sabe, eu vou ter condições de fazer terapias. Quem sabe meu plano de saúde cria vergonha e começa a liberar aí os psicólogos pra gente fazer terapia, né? Vamos ver o que acontece. Então tá, beijo, até a próxima e seja você mesmo.